Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Liberte. Você já se perguntou qual a diferença entre religião, doutrina, escolas iniciáticas e seitas e a relação em comum que elas têm em relação à jornada do iniciado como aprendiz? Então, a gente vai falar um pouco do que caracteriza cada uma delas, algumas diferenças principais e o que é primordial em relação a esse aspecto em comum que é a jornada do iniciado como aprendiz. E por que isso é importante a gente falar aqui no canal, você vai descobrir até o final do vídeo. Então, primeiro, o que caracteriza, né, uma religião? A gente vai dar um resumo de cada uma para a gente focar nos aspectos principais, né? A religião, em seu topo de aspectos, é a estrutura que busca o religare, ou seja, a reconexão com o divino, com a fonte, a partir de uma fé em um ser superior. Ela é caracterizada pela sua liturgia e pelos seus rituais coletivos. É a estrutura mais antiga e universal de busca pela salvação ou pela redenção. E aí, Pércio, o que caracteriza uma doutrina? Então, o que caracteriza a doutrina, né, ou seu grande diferencial, é que ela se baseia em uma codificação de princípios. Então, através de um estudo, as pessoas criam esses princípios na sua época em que ele é condizente. Ela é um conjunto de ensinamentos que busca a expansão do conhecimento e o entendimento da vida e do universo. E aqui está o ponto-chave, né? Uma doutrina séria, como é o caso do espiritismo kardecista, enfim, é ressaltado que não tem dogmas, ou seja, ela não exige a fé cega, ela incentiva o estudo, a lógica, o questionamento, para que você chegue à sua própria verdade, à sua própria conclusão. E o que caracteriza uma escola de mistérios, né? Se você não conhece, nunca ouviu falar, as escolas de mistérios são as escolas iniciáticas, também chamado assim, são as antigas escolas, né, que começaram até antes mesmo de algumas religiões. Sempre havia alguns grupos, né, que se uniam para estudar ali, algum conhecimento oculto ou algo que não fosse conhecido, né, pela maioria das pessoas. Então, as escolas de mistérios ou iniciáticas, por outro lado, né, ela tem um foco diferente. O seu top aspecto é a transmissão gradual de conhecimento secreto ou esotérico. O objetivo delas é a transformação do indivíduo de dentro para fora, através de um caminho cerimonial e de graus. É uma jornada de autoconhecimento acelerada, sempre com a figura de um mestre. Na verdade, essas características são parecidas com as outras que a gente já falou, né? Tanto de seita, quanto das religiões, quanto de doutrina. Não sendo algo obrigatório, né? Mas algumas coisas são bem parecidas, como a gente vai falar no vídeo. Então, o que caracteriza aí uma seita? Bem, por fim, né, a gente tem a seita. E embora o termo ele tenha uma conotação, né, meio negativa na sociedade, né, no senso comum, a seita, na sua originalidade, ela é um grupo, né, que separa de uma religião ou de uma doutrina maior. Seu aspecto ele é mais assim de uma alta coesão ideológica e ela busca por uma verdade específica. E muitas vezes, né, o isolamento social para manter a pureza dessa ideia. Então, algumas seitas têm essa prática do isolamento, que é bem interessante. Verdade. E aí a gente chega num ponto do vídeo interessante que a gente queria trazer para vocês, esse pensar, num geral, que os quatro, né, por mais que sejam bem diferentes, né, ao mesmo tempo elas apresentam padrões, né, tanto positivos quanto negativos, muito parecidos. Então, entre os padrões, né, positivos são, inegavelmente, a gente consegue observar, né, e é por isso que esses grupos eles resistem ao tempo,
né? A gente tem aí religiões como a Igreja Católica, outras, tem seitas por aí, ou grupos, a doutrina espírita mesmo, que já está há anos e anos aí em ativa ainda, né? E ela é novinha, né? Assim, eu acho que é do século XVIII, por ali, na época de Kardec da França, então não é Sim. tão antiga quanto as outras que já existem, Uhum. desde Roma, por exemplo. Mas e até as escolas de mistério mesmo, né? Elas estão aí resistindo ao tempo. E dentre elas, esses padrões positivos, né? Na nossa opinião aqui, seria essa questão, né? Principalmente o que a gente está falando de trabalho, de autodesenvolvimento, né? Particular, que seria a jornada do iniciado. Esse espaço de trabalhar a espiritualidade em grupo. É algo que a gente vê que é muito positivo nas 4 vertentes aí da espiritualidade, né? Esse espaço de se trabalhar em grupo, né, espiritualmente. Dentro dessa característica, né, a gente pode falar desse trabalho do autodesenvolvimento em comunidade, né, que é E muito assim, positivo. Beth, uma coisa que bate muito quando a gente fala de um trabalho espiritual é o que geralmente, eu acho que em toda a maioria das religiões, falam de algo parecido com a reforma íntima. Só que quando você está num caminho isoladamente, não em grupo, é muito difícil de você enxergar no começo, porque é um movimento de amadurecimento, só que você é um aprendiz, então é a visão ainda muito infantil das suas emoções. Não existe uma sobriedade emocional para tratar da própria coisa, de si, principalmente, porque, veja bem, saindo do aspecto material, isso é um cuidar de si. Então, você vai mexer em coisas invisíveis que talvez seja muito difícil você tocar. E aí que está a facilidade de trabalhar isso em grupo. Uns cuidam dos outros, uns veem os aspectos invisíveis e materiais na relação. Então, fica mais fácil o desenvolvimento interpessoal e essa pessoa, né, o iniciado com a mentalidade do aprendiz, de poder se ter a manutenção de se refazer, de passar por um momento, uma situação material ou espiritual difícil e reconhecer aquilo com outras pessoas, com outras visões, né, que é o principal. Você tendo ali um grupo sólido, seguro, que você consiga expandir a sua mente, você pode trazer a sua natureza à tona e as pessoas ali vão lhe auxiliar. Não, pense dessa forma não, pense dessa forma aqui, porque você tem que ganhar essa maturidade, você deve falar de uma maneira não violenta, dessa forma aqui, e aí por tijolo, tijolo, escalando isso, né? Eu acho isso muito bacana. Na verdade, é um padrão positivo que a gente consegue ver em todas elas, assim como viver em comunidade, né? Eu acho que para muitas pessoas, talvez isso seja clichê e óbvio, né? Mas a gente consegue perceber, por via filosófica, que para algumas pessoas não é tão claro, né? Inclusive, para muitas pessoas é difícil essa convivência em comunidade, né? Dependendo muito da cultura que a gente tem. A gente já falou aqui no canal algumas vezes sobre essa necessidade de relacionamento, né? Mas principalmente eu acho que eu vejo por essas vias, né, da religião, doutrina, ou escolas, essa coisa do a mão lavar a outra, né? Como tu tinha comentado antes, tanto da questão da ajuda quanto do relacionamento, mas quanto ali dentro do grupo, né, você tem valores e crenças parecidas, né? E essa é uma das questões que a gente vai falar muito aqui no canal, sobre essa necessidade de estar em grupos que tenham a mesma crença e objetivo que você tem, né? Então, nunca você vai conseguir se encaixar num grupo menor, né? Uma família, sei lá, que grupo que seja, pode ser espiritual ou não, dessa necessidade de ter as mesmas crenças, valores, objetivos, né, em comum. Enfim. E uma das outras questões positivas que a gente vê, né, de estar nessa jornada iniciática aí dentro de algum desses grupos é o maior incentivo, né, justamente por estar em grupo. Tendo essas características parecidas, né, de valores em comum, crenças
e tudo mais, você tem muito mais incentivo quando estando em grupo do que estando sozinho, né? Obviamente. Estando sozinho é um tanto mais difícil, mas por estar em grupo, o incentivo seja maior, seja a pessoa estar num dia bom ou não, aí a outra pessoa vai e te ajuda, assim como a gente lembrou a gente aqui, né, criando o canal, criando alguma coisa juntos, materializando, uma pessoa ajuda a outra, né? Então, esse incentivo em grupo é inegável que seja muito positivo, né? Isso. Mas, em contrapartida, a gente consegue perceber também alguns padrões negativos de estar em grupos, ou no grupo errado, né? Uhum. Principalmente em relação a esses 4 lugares, assim, espirituais, né? Beth, só antes da gente passar, guys, lembrando, deixa aquele like, põe aí no comentário o que você acha do nosso vídeo, viu? Vou tacar logo essa garfada aqui em vocês. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, nessa parte do incentivo, antes da gente falar dos padrões negativos, existe uma inspiração que nos toma para estar pertencente àquele grupo, né? Tu falou sobre estar em qualquer tipo de núcleo ou grupo, a gente lembra daquilo que é que mais se assemelha de uns para os outros. Uhum. No Sempre caso vai é o ter um propósito. incentivo, né? No caso é o propósito de pertencer àquilo. E lá, aqui nos padrões negativos nós vamos ver umas coisas bem loucas, certas limitações. Explica aí, Beth, pra gente. Sim. Esse aspecto é importante, né? De você sempre ter um incentivo, né? De você estar em um grupo. Uhum. Mesmo que esses incentivos ou motivos sejam ali obrigatórios, né? Ou inconscientes, né? Mas é sempre bom a gente pensar nesses incentivos para colocar na balança se está valendo a pena, né? E aí a gente vai para os padrões negativos, né? Que a gente encontra, assim, no geral, principalmente quando a gente fala dessa jornada do iniciado, né? Do aprendiz. Dos padrões negativos, a gente vê, o principal deles são as limitações, né? Estando em grupos, de forma consciente ou não, a gente vai ter essas limitações, que são as regras dogmáticas, né? O conhecimento, a limitação em relação ao conhecimento, porque vamos pensar, a gente está falando aí de religião, de crenças, né? Hierarquia, né? De doutrina, dessas escolas iniciáticas, né? Escolas de mistérios, ou de uma seita, né? Que seria aí o padrão mais negativo possível de um grupo, né? Essas limitações, elas são um padrão, a gente vai encontrar em todas elas, né? Dessas regras, desses dogmas e da limitação em relação ao conhecimento mesmo, porque pensando assim, como a gente já falou, se todos esses grupos existem, as suas crenças, os valores, né? A visão, a ideologia própria, então, logicamente, né? Esse padrão negativo vai ser muito comum da gente encontrar, né? Não precisa cavar muito para encontrar, né? Então, todas elas vão apresentar essa limitação, e eu acho que uma das que a gente vai trazer aqui no vídeo, que pode ser uma das piores, essa limitação do conhecimento, né? Que é uma regra puxa a outra, uma limitação vai puxar a outra, que vai limitar, inclusive, da pessoa ter conhecimento por outras vias, né? Isso. Só de impedir estudar até uma certa idade, por exemplo, ou por você nascer de um certo gênero, já tem esse quadradinho aí. E existe uma imposição muito grande com relação a isso. E aí, um dos pontos mais negativos, como eu disse, uma vai puxando a outra, é essa falta de espaço para questionar a fé, no sentido de, se existe um dogma, né, como a gente tinha conversado antes, essa verdade originária ali onde foi criada a própria religião ou que foi criado essa ideologia, né, sempre tem uma criação, né, uma semente assim, onde que surgiu esse pensamento, né? Então, depois que ele vai se formando, mas sempre existe a raiz ali, a sementinha que foi plantada. Se ele é um dogma
que foi plantado, digamos assim, por um viés de uma pessoa única, né? Como existe algumas religiões ou seitas, enfim, que até é parecido, né? E se aquilo foi, de alguma forma, enviesado ali por um meio, sei lá, meio que negacionista ou de origem assim meio duvidosa. Então, Uhum. tudo que vai ser formado após isso, depois, né, vai se formar essa verdade originária que as pessoas não têm mais espaço, né, para questionar aquela fé, para questionar, inclusive, aquele espaço, né? Perfeito. Inclusive, Beth, tem um filme na Prime, o nome em inglês é The Physician. Eu acho que em português é o médico, alguma coisa assim. A gente vai colocar aqui no vídeo. Aí existe exatamente essa compreensão em que existe no filme, no decorrer do filme, a peste negra, ela atinge lá uma determinada cidade, e aí para descobrir mais sobre essa doença, teria que fazer a autópsia, né? E naquela cultura ali não era permitido fazer essa verificação. Aí pela própria cultura e religião. Então os próprios médicos, mesmo eles tendo um certo conhecimento, existia a limitação da questão de impedir a verificação do corpo, mas aí no final o personagem principal lá, ele decide fazer a autópsia de um corpo para verificar o que houve de fato com aquilo e encontrar a solução. Mas é uma questão de você. Até ele fala lá no próprio filme. O mestre dele, que é o Ibn Sena, se não me engano, é esse o nome, ele diz para o seu aprendiz para ele questionar tudo. Ah, o aprendiz questiona, por que a gente não pode ir contra isso para salvar mais vidas, entendeu? Aí ele, não, aí você não pode, porque é da cultura tal, Jesus fala isso, não sei o que fala isso, e não pode fazer. No próprio Uhum, filme, assista um filme para ver essa parte. Fica assim, porcaria, e vai todo mundo morrer, entendeu? uhum. Não, né? Aí lá ele encontra a solução. A gente consegue ver, né, tanto por via filmes ou história, de que esse ponto de você não ter espaço para questionar, seja a fé, ou seja o dogma, ou seja aquela verdade, né, aquela ideologia, torna esse espaço, né, de limitação mesmo, né? E isso é uma coisa muito prejudicial ao que se fala sobre o que a gente vai trazer aqui no canal, né? A gente vai falar muito sobre isso, sobre o poder de questionar e também sobre a veracidade, assim, dos fatos, de você conseguir, por meio de si mesmo, né, se autoiluminar, digamos assim, né? Então, a gente vai falar mais no vídeo aqui sobre isso, mas um desses padrões negativos a gente encontra em todos esses meios, né? Tanto da religião, quanto da doutrina, quanto as escolas iniciáticas e principalmente nas seitas também, né? E esse padrão, né? Esse outro padrão que a gente vai encontrar é que sempre vai haver pessoas sem noção. Sempre. Então, esse padrão aí que a gente encontrou assim para falar no vídeo, você vai encontrar em qualquer grupo, na verdade, né? Sempre vai haver pessoas sem noção, e é importante a gente sempre ter esse senso de questionamento, porque não é que você vai deixar o local ou achar que ele é ruim por causa de fulano e cicrano, né? Mas que sempre vai haver pessoas sem noção mesmo, independente do grupo que você frequente, né? Onde É, tem ser humano, né? e nesse caso a gente tem que ter um critério em uma vigília maior, porque assim, vão ser pessoas que a gente tem que encarar como uma raiz que tem uma limitação a si mesmo. Então que essa pessoa ela passou por uma certa vivência, que na cultura familiar existiu tal coisa, e que ela não consegue passar daquele tipo que ela viveu. Porque no final, pessoal, todos nós passamos por certas características e influências de outras pessoas em nossas vidas que nós, conosco mesmo, né, compreendemos que temos que ter uma certa postura para sobreviver àquele aspecto, àquela energia, àquela Uhum, vivência. E aí acabamos nos colocando em certa posição, entendeu? Uma posição emocional, uma posição ou de vulnerabilidade ou de intensa atividade para fazer aquilo acontecer. E aí essa parte do sem noção ela acaba sendo um aspecto que
muitas vezes essa pessoa com todas essas limitações, ela tenta viver o que ela viveu no seu aspecto mais íntimo dentro desse grupo e certamente, né, de uma maneira inconsciente espelhar. E aí ele não vai conseguir mais desatar os nós dessas amarras invisíveis que ela tem, entendeu? É um aspecto muito mais profundo que a gente tem que entender. Até mesmo para ajudar essa pessoa, anos, assim, em 5 anos, a pessoa mesmo se auxiliando, terapia em dia e tal, é um processo. Então a Eu gente lembrei agora você enxerga assim. falando que uma das questões principais da gente pensar, né, que sempre vai haver pessoas sem noção, é de a gente ter essa certeza de que onde a gente estivesse, se houver um grupo, né, de mais de 2, 3 pessoas, um pouco maior, né, sempre vai haver. E 2 aspectos, né, que a gente vai trazer até aqui no canal. Eu gosto sempre de pensar sobre o equilíbrio, né? Sempre vai haver um exagero, né, um aspecto exagero. Então, e também um aspecto de a pessoa pensar, o grupo que eu participo não tem ninguém sem noção, isso é meio impossível, né? Sim, sempre Então, onde a luz a sombra. a pessoa dizer que o local que eu pertenço, todo mundo é maravilhoso, né? Tudo é muito bom. E não tem como, né? Ou E tudo é perfeito. a pessoa deve estar se relacionando mal com essas pessoas, porque Sim. sempre vai haver alguém, né? Que ou você não concorde muito com aquela pessoa, mas sempre vai haver uma pessoa que vai estar ali no pensamento extremo, né? Na parte extrema da coisa, né? Perfeito. E a gente vai falar em outros vídeos aqui sobre isso, né? Sobre a gente poder observar, né? Esse 0 e esse 100, né? Então, se a pessoa diz que não tem ninguém sem noção, é complicado. É o aspecto luz e sombra da carta do louco, né? Isso. Que é o louco da abertura de caminhos, do entendimento, que quer ouvir a todos, e o louco que está enviesado. Isso. Perfeito. E em outra ponta, se a pessoa vê, né, quis perceber, que assistindo o vídeo, se o local que você está tem muitas pessoas sem noção, né, é bom rever aí o local que você está frequentando, né? Eu já passei por isso algumas vezes. E aí chega a hora de você, né, buscar o seu caminho. Que é o que a gente vai falar aqui no vídeo, né? Que uma das principais semelhanças, né, desses 4 tipos de grupos aí é a jornada do iniciado. A gente encontra essa semelhança em todas elas. E nesse viés que a gente vai falar é dos níveis de aprendizado, né? E essa jornada educacional. Como algumas pessoas, e eu na minha cabeça quero ajudar vocês aqui a fazer essa conexão. E a gente vai, né? Pelo menos para mim, eu vi por esse meio da espiritualidade dos grupos e também vi pelo meio aqui da jornada educacional online, né? E aí a gente consegue encontrar essas características muito em comum. Que a jornada do iniciado, a gente vai conseguir ver nela esses níveis de aprendizado em todas elas, tanto nas religiões, quanto nos dogmas, quanto nas escolas iniciáticas, enquanto também nas seitas, né? Então, é como se ela fosse realmente uma característica comum do ser humano, assim, desses níveis de aprendizado ter essas escadinhas, digamos assim, né? A gente vai ver isso na jornada educacional, independente do grupo, e esses níveis de hierarquia, né? Divididos, subdivididos, né? Para a gente explicar também essa relação entre o mestre e o aprendiz. E a gente consegue ver essas semelhanças, né? Dessa jornada de mestre-aprendiz para muitas pessoas. A gente precisa explicar um pouquinho, né? Que essa jornada seria a jornada do iniciático ou a jornada do aprendiz, ela para a gente, né? Que vai falar num viés assim simbólico do esoterismo, né? A gente vai conseguir ver essa relação mestre-aprendiz em todas as ideologias e todos esses grupos, né?
E a gente vai conseguir ver também essas subdivisões, que seria os níveis de aprendizado, a jornada educacional, né, que a gente pode ver aí, e essas hierarquias, né? E para entender a origem, né, dessas estruturas hierárquicas e de grupos educacionais, né, também, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? E a gente trouxe aqui uma analogia que vai clarear a sua mente assim sobre o que realmente move essas instituições. Pois é, Beth. Antigamente, tinha um contato muito maior de humano para humano, um a um. Até mesmo porque não existia essa velocidade que a gente tem hoje. Então, a própria, vamos dizer assim, conversão, né, de uma comunidade, de uma pessoa para outra, tinha que ser algo mais materializado. Então, antigamente, na época medieval, né, que a gente está falando, sei lá, na França de 1330, a própria igreja ou outras seitas, religiões, etc., elas entendiam já, né, há muito tempo, o que cada humano daquele grupo, daquele lugar precisava. Mas cada lugar, pessoal, tem a sua determinação, a sua uniqueness, né, a sua coisa única que faz eles moverem. Então, para descobrir e para entender melhor as necessidades daquele povo, era necessário que a pessoa mais sábia e experiente, né, e hierarquicamente maior, ela fizesse uma busca naquele povo, naquele grupo, ou até mesmo parte daquele povo trazer as suas questões para essa pessoa, vamos supor aqui, né, na nossa historinha, um padre, e aí o padre ia conversar com essa pessoa, não de uma forma de catequizar, mas como é que é aquela palavra, Beth, para a gente, que a pessoa ela vai falar as problemáticas dela para o padre? Como é que é a palavrinha? Confissão. Confissão, perfeito. Ela vai confissionar, sei lá, eu não sei nem se existe essa palavra, Gato, me Uhum. perdoe. Então ela vai Confessar. confessar isso. Ela vai confessar para o padre. E esse padre ele vai acabar masterizando a partir de uma célula daquele grupo qual é a real necessidade deles dentro do que ele pode proporcionar daquela religião. Então, quando ele for chamar aquele público, aquele povo, ele vai chamar de uma certa maneira dentro do propósito daquilo que ele consegue empregar. Então, essas pessoas que estão fora, né, da igreja, que elas não estão dentro, elas vão verificar se esses propósitos e valores batem para eles poderem participar de uma maneira a aceitar e se incentivarem dentro daquele grupo. A capacidade do pastor ele manter esse ciclo acontecendo sempre consolida aquela religião, aquela seita, etc. É importante a gente pensar o seguinte: aqui eu vou trazer um viés desse conceito da pesquisa de mercado, né, dentro do marketing, que utiliza essa ferramenta aí que o Pérez falou, que é uma característica do nosso povo, né, da humanidade, sempre foi assim, né, tanto nos ciclos dos indígenas, tem ali o mestre, né, o cacique, eles sempre sabem o que está acontecendo dentro do grupo, digamos assim, né? E aí, dando um exemplo, né, dentro essa, essa questão, dentro do marketing a gente encontra uma raiz assim que é muito importante para vender qualquer coisa, para vender ideia, um produto, serviço, ou fazer um convite para algo maior, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, que a galera que vai estudar com a gente, né, sobre negócios online, de vendas, a gente vai falar sobre isso. É uma das características principais, inclusive para estar na internet e tudo mais. E só para resumir aqui, é importante a gente pensar que essa é uma característica humana comum, mas que para alguns grupos, né, vai ser usado isso para o bem ou para o mal, né, ou para vender qualquer coisa. Então, a gente, dentro do marketing, assim, dos estudos, algumas pessoas já comentam que essa característica da Igreja Católica, né, usar o confessionário na época, né, como isso foi surgindo e modificando, é que, na verdade, isso era, ali na raiz da coisa, era uma pesquisa de mercado também, porque dentro da característica, né, se você precisa vender uma ideia, uma ideologia,
produto, serviço, né, ou um convite a algo maior, você tem 3 características principais que você precisa saber quem é essa pessoa, essas pessoas, né, esse cliente ideal que você quer, identificar nele, né, especificamente, um ponto de inflexão, né, quais são as questões que essa pessoa tem, o que ele não consegue atingir que gostaria, e ter uma mensagem clara para com esse povo, né, com essas pessoas. Uhum. E necessariamente precisa sair do genérico, assim, você precisa não falar como todo mundo e se comunicar de uma forma diferente. Então, essas características a gente consegue ver nesses processos de grupos, né? E são características comuns, mas que a gente também consegue ver aquela outra ponta lá do exagero, né? De usar isso para manipular uma grande quantidade de pessoas. Então, dentro dessa jornada, né, a gente pode ver isso em todos os grupos, né? Esse ponto em comum, tipo dessa analogia que a gente trouxe, mas de que pensar que a jornada educacional, né, é muito igual, parecida com a jornada do iniciado, né? Justamente sobre o que a gente falou, sobre esses níveis, né, de compartilhamento, como se a pessoa fosse evoluindo ali em cada etapa. Então, essa é a origem, né, das hierarquias. Se você sabe o que o seu cliente ideal precisa, né, você cria um caminho para ele ir andando ali naquela jornada. E uma hierarquia, né, em relação a esses níveis de aprendizado, para levar você à solução. Então, a hierarquia, de fato, né, em essência, ela ajuda o iniciado a continuar, oferecendo aí um próximo passo muito claro para ele. E aí, dentro disso, a gente vai haver algumas subdivisões, digamos assim, que para, digamos assim, quem a gente pode ver até isso na cabala, né? De quem vai fazer aquele caminho mais torto e de quem vai fazer o caminho mais direcionado, né? Então, por exemplo, na religião a gente vê que existe a hierarquia, ou o próximo passo seria a pessoa assistir da igreja mesmo, tipo a missa, que ela se apresenta para um grupo aberto, né? Quem quiser pode ir, mas também tem os encontros mais fechados, né? Só para quem participa mais ativamente. E tem também o outro caminho de hierarquia, que seria para os padres, as freiras, né? E aí vão existir vários, como é que posso dizer? Locais, né, que essa pessoa pode ocupar. Então, essas hierarquias, né, divisão em níveis, a gente pode ver dentro do marketing também uma gamificação, tipo, quando a pessoa vai atingindo ali níveis, ela vai ganhando um prêmio, né, digamos assim. Essa divisão em níveis, né, a gente pode ver também em outros grupos, né, como nas escolas iniciáticas também. A gente pode ter a oportunidade de conhecer algumas, né, já ali da adolescência para cá, você temos essa característica comum de não ter pertencido a nenhuma religião, assim, de dogma, né? E aí a gente pode visitar alguns outros espaços e poder ver que essas divisões estão presentes em todas elas, né? E que o processo e a jornada do iniciado, ela está dividida dessa forma, né? Tanto em hierarquias como esses níveis de estudo, né? Que a pessoa vai evoluindo aos poucos. Então, o que eu posso dizer que, pelo menos, de que eu já vi, né, de perto, a gente conhece alguns locais, como até no espiritismo a gente pode ver isso. Tu que frequentou, estudou um pouco mais, pode dizer. É engraçado, pessoal, porque assim, como eu tenho uma energia mais de tentar compreender por que Deus fazia as coisas quando era pequeno, e aqui em casa, como na minha família, a gente sempre teve muito livro sobre tanto yoga como diversas religiões e escolas iniciáticas, eu tive muito acesso a esse conhecimento desde criança. Então, para mim, eu tive muito essa questão de ser o auto-iniciado por causa das fontes seguras que eu tinha nos livros e dos autores que eu já lia. Então, quando, por exemplo,
desde pequena, 7 anos de idade, a minha família, ela sempre me convidou para ir, vamos pro espiritismo e tal. Beleza, eu ia, mas quando eu ia ler os livros, para mim não fazia sentido nenhum, né, guys? Aí o Tico Teco falava, não, por que que eu vou fazer isso? Por que que Deus pensa dessa forma, não sei o quê? E aí, né, minha mãe sempre dizia, meu filho, você tem que ler mais, tem que ser tolerante para compreender e ouvir. Aí eu, tá bom, vamos fazer isso. E aí, à medida que eu fui indo e não indo também, porque nem tudo na jornada é o estado de presença no lugar, mas sim no estado de presença interior, eu fui compreendendo como era o verdadeiro mecanismo para aquilo seja desdobrado dentro de mim e eu pudesse entender outros aspectos maiores fora do grupo, né? Foi interessante a gente até falar que existem escolas que têm essa questão, ou seitas, de saírem um pouco da sociedade e tal, mas nós, como os indivíduos, ou de uma maneira de nosso aprendizado, sair dos nossos grupos e ter a nossa caminhada interior na autodescoberta para que possamos aí sim comparar aquele propósito e valor com essas escolas, seja ela espiritual, espiritualista ou católico, enfim, aonde quer que você esteja, para que você consiga abranger. Se você não consegue escutar e entender os outros lugares, outros modos de entendimento, é muito mais fácil a gente cair dentro de um viés, né? E aí é aquele negócio, né? A gente fala nos jogos, né? Se você tá num time de 5 pessoas e você não tá vendo o troll, é porque você é o troll, né? Você é que tá ali sendo a pessoa pode ser a pessoa, né, que está tendo a visão enviesada. Em Então, relação a guys, isso, o que a gente vai falar até o final do vídeo, né? Como principal do vídeo, vocês vão ver já já. Mas a principal coisa, tipo, você falou agora, é de que talvez, né, deveria ser essas divisões, esses níveis de aprendizado, né? Como a gente consegue ver na Kabbalah, que a gente vai falar em outros vídeos, é que, na verdade, o que deveria ser era uma busca, né, para uma maior compreensão, né, de si mesma e do todo. E essas subdivisões, elas deveriam ser em objetivo para isso, né? Lógico que a gente sabe que para muitos grupos essas divisões hierárquicas, elas não servem para isso, né? Para muitas pessoas não traz nem uma iluminação própria, né? E nem uma compreensão do todo. Então, é para isso que a gente está trazendo esse assunto aqui no vídeo. Mas a minha pergunta para ti vai ser, né? Esse processo, né, essa jornada do iniciado, ela também existe isso no espiritismo? Tu consegue ver essas divisões? existe, só que lá é uma questão de conhecimento. Vocês têm as séries, né? Primeira, segunda, terceira série, e aí você vai adentrando e Sim, conhecendo como é por dentro através do conhecimento. Mas eu mesmo lembro. assim, você tem um conhecimento de base, mas você acessa em paralelo as obras básicas e outros estudos aprofundados dentro Uhum. da doutrina. Até mesmo É. porque se você quiser ir por uma parte mais mediúnica e tal, até para como se fosse a divisão do grupo que a gente A está pessoa falando. tem que ter a base, né? Sim, ela tem que ter uma certa base para Uhum. ela Eu acessar lembro. aquele Eu grupo lembro do que estudo mediúnico. a gente poderia dizer que as divisões são meio que dos livros, né? Tem uns níveis de compreensão maior, enfim. Mas acho que vai mudar muito também de local para local, né? Como, como que vai apresentar essa jornada aí. Não deveria se for no espiritismo kardecista, como é chamado, mas porque tem a federação, né? Uhum. Então a Federação Espírita ela tem uma certa maneira com certos livros didáticos Mas para que sempre você tenham. siga. Porque, por Não, exemplo, mas nem todos seguem. Essa é a não, questão. lógico. Mas eu digo assim, sempre vai ter essas divisões para uma pessoa que começou agora. Aí você vai ser indicada, você passa por aqui, vai por aqui, entendeu? A pessoa não vai chegar no primeiro dia e dizer assim, eu quero já ir para lá, né? Não pode. Tem um Olha, tem caminho, né? lugares que eu vi que é assim, certo? Por ética aí eu não vou apontar onde é que é, mas Uhum. tem lugares que até mesmo eles foram se adaptando. Pode ocorrer aí, você pode também aí de casa pode ter visto. Ou um pequeno grupo ou um grande grupo decidiu agir dessa maneira por causa de uma determinada coisa.
mas é importante que se tenha essa metodologia, senão É. você vai ficar bem perdido. Mas, no geral, a gente consegue ver em todas elas. Uma das que você visitou recente, né? Eu também já visitei uma vez, é o Vale do Amanhecer. Muitas pessoas não conhecem, mas pode dar um Google aí, pesquisar. Você pode achar uma doideira, assim, no começo, mas, na verdade, se você for adentrar em todos, inclusive no catolicismo ou qualquer outra, sempre é uma doideira, né? Sempre tem muitas divisões que a gente não compreende, né? A Eu igreja vejo assim, no aspecto do louco, todo lugar que a gente vai é um lugar novo e não vai entender de primeira é forma. de primeira, é. Mas se você, como a gente vai convidar, né, a ver aqui pelo lado simbólico, né? E mais, como que eu posso dizer? Mais simbólico mesmo. A gente consegue ver isso de forma diferente, mas em todos os lugares, né? Então, Uhum. eu conheci lá o Vale do Amanhecer, né? Tem algumas aqui na cidade que a gente mora. Ela é de origem lá de Brasília, né? A sede é lá. Então, a gente consegue ver, na verdade, essas hierarquias também de forma muito clara, né? De como eles se dividem, como essa jornada do iniciado se evolui, né? Se forma. E também em outra escola, que a gente pode dar um exemplo aqui, que é a Escola Iniciática Rosa Cruz, que é uma das escolas de esoterismo, né? Escola mística mais antiga que existe, né? Seria Uhum. Uma das antecessora, mais conhecidas, viu? a processora do Golden Dawn, né? Uhum. A Golden Dawn, em inglês, traduzir para mim, Dourada. a Aurora Dourada, na verdade, né? Uhum. E aí tem a maçonaria, né? Como muitas pessoas falam, que seria esse local místico que muito mais se falam errado sobre do que o certo, né? Mas também seria aí uma escola iniciática só para homens, né? Que também se trabalha, aí a gente consegue ver também essas divisões, essa jornada do iniciado, né? Da pessoa que vai passando em níveis e tudo mais. E a gente vê também isso nas religiões, como eu já falei, a gente pode ver isso nas lutas, né? No karatê, em todas elas vai ter essa divisão, né? Do mestre ao aprendiz, a divisão até chegar lá no nível de mestre vai ter as faixas, né? Faixa branca, faixa amarela, faixa verde, e aí até a pessoa se tornar mestre, né? Então a gente consegue ver esse espelhamento aí nas escolas, né? Na universidade. Podemos resumir que seria um viés, assim, um movimento natural, né? Essas divisões, esse caminho, esse caminhar. Mas o que a gente vai trazer aqui para vocês é no nível, né? No conhecimento esotérico mesmo. Né? Então, dentro todos esses conhecimentos esotéricos que a gente vai trazer aqui no canal para vocês, da alquimia, o hermetismo, a cabalá, né, mostram que essa jornada, né, de desenvolvimento, ela é um ciclo contínuo. Por isso que a gente pode ver que é, digamos assim, natural, né? Então, esse padrão de iniciação, né, e desenvolvimento, ele flui até que o iniciado se torne mentor ou mestre. Mesmo que a gente não precisa pensar que seria mestre, seria professor, né, uma pessoa que vai repassar. Mas também que ela pode ser mestre, né, de si mesmo. Então, o objetivo final, né, é sempre um só, o nível de maestria, que a gente consegue ver também muito aqui no mercado digital, né, as pessoas falando desse nível de maestria, e em várias coisas, né, que a gente pode observar isso, seja ela reconhecida por outros ou apenas por si mesmo. Então, o objetivo final sempre é esse, né, se tornar mestre ou mestre de si mesmo. Pois é, apesar de a gente estar sempre em busca de um conhecimento maior, existe a capacidade de certas pessoas de não desejar ou não conseguir naquele momento ir para um nível hierárquico maior, mas por ela estar sempre ali, fazendo a manutenção do conhecimento, fazendo o beabá todo santo dia, ela acaba
compreendendo de uma maneira mais pessoal tudo aquilo que ela passou. Então ela vai compreender o que outros aprendizes vão passar naquele caminho. Logo ela consegue se tornar um super aprendiz por causa dessa compreensão interpessoal do aprendizado, entendeu? Então ela compreende o aprendizado como ela mesma, né, se colocando como aprendiz, se observou e compreende as dificuldades. Até mesmo quando a gente fala de vícios e virtudes, de sair daquele aspecto, o aspecto sombra para o aspecto luz de uma determinada posição. Aí isso acaba levando ela a uma maestria. Então a pessoa acaba reconhecendo aquilo que ela tem e que desvendou para um ponto maior de maestria. Ela acaba se masterizando no sentido do aprendizado de uma maneira muito mais intrínseca. Então, algumas pessoas como as que conseguem essa maestria, Beth, acabam sendo convidadas a ficar em um ponto hierárquico chave para a mudança e evolução dos outros que vão passar por ali. É algo magnífico. Como eu já tinha comentado, né? Como a gente pode ver isso dentro do mercado digital, né? Essa relação do mestre e aprendiz e de se tornar ou chegar nesse nível de maestria, né? Uhum. E a gente precisa falar também, né? Como distinguir, então, um falso mestre ou um falso guia de verdadeiros instrutores, né? Porque essa é a sua maior proteção, né? Saber se direcionar, saber escolher, né? Esse guia ou esse instrutor. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link, né, de uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, né, da escola lá, como é que é o nome? Nova Acrópole. Na Nova Acrópole. Ela fala nessa palestra específico sobre um livro, né, que chama Os Preceitos dos Mestres, do filósofo Siri Han, e em específico no capítulo 13, que ela vai falar sobre isso, sobre como distinguir falsos guias de verdadeiros instrutores. Diz que ela, né, entre aspas, diz que na Índia, né, é repleta de falsos gurus, manipuladores, que buscam fama e posse. Isso nos dias de hoje, né? Sobre o que ela fala, né, sobre isso, é que, na verdade, a gente buscar o conhecimento, né, ajuda a distinguir quem seriam esses falsos instrutores e os verdadeiros, né? Então, ela aponta, né, nessa palestra, né, sobre o que Buda, Helena Blavatsky falava sobre mentor, né, sobre esse processo de mentorado, né, e que Buda dizia uma frase, né, que era: olhe para a estrela que meu dedo aponta, né, e não para o meu dedo. Então, outra frase que ela fala nessa palestra, que eu achei bem interessante, é que a definição, né, da Helena Blavatsky, quem não conhece, a gente vai jogar aí uma foto dela aqui no vídeo, e em outros vídeos a gente vai falar sobre, mas nesse aqui é mais o que ela falava sobre isso. Que isso seria o nosso critério de ouro aí, que é compreender que o verdadeiro instrutor é aquele que te serve, né, que te serve de referencial, que está sempre a um passo adiante, mas que te entende e usa a linguagem que te eleva sem te colocar em um pedestal ou um calabouço. Então, o que ela dizia em relação a isso é que o verdadeiro mentor, ele está distante o suficiente para vê-lo, a um passo adiante, mas também próximo o suficiente para ser um referencial, mas não distante demais para não perder ele de vista, com a linguagem adequada, né? Essa é a pessoa certa, essa seria a pessoa certa para aprender junto. E a gente consegue ver que isso é verdade, né? Quando a gente vê aí como existem falsos mestres, guias e tal, professores, enfim. Inclusive aqui no mercado digital tem pessoas que, tipo assim, tá tão distante que sempre, ou sempre ele vai se manter distante, sabe? Quando você tá mais ou menos próximo, a pessoa já se distancia de novo. Porque vira uma coisa assim, impossível de você alcançar, né? E uma das características, né, desse guru
desse falso mestre, digamos assim, falso professor, enfim, que o guru manipulador, né? Na verdade, ele é um espelho invertido. O guru, ele tem uma característica padrão, né, que a gente pode perceber, que é que ele percebe o que você quer ouvir e diz, alimentando o seu ego. Ele percebe a sua vaidade e ele alimenta ela. Então, ele faz de conta ali que ele está vendo a sua máscara, né, que seria a persona. E aí ele elogia a máscara. E isso nos aprisiona no nosso próprio ego. É a armadilha mais sutil, né? Que é aquele incentivo, né? Para você polindo o ego ali. Ser sempre o que você é e não existe mais o que se possa fazer para se melhorar, né? Já que ele vai estar alimentando. Assim, eu não sei o que, Gabriela. Não, guys, reconhece a árvore pelo fruto. Fica aí a dica do dia. É verdade. Não vá achando que, principalmente na atualidade, que existe o topo da montanha inescalável, vamos dizer assim. Se existe de fato um guia, se apresentará como aquele que sobe e desce a montanha, e não como o cara que só fica lá em cima, entendeu? Isolamento existe certo posicionamento em certas épocas, mas a natureza flui, guys. Prestem atenção. E essa dica que a gente está dando aqui, tanto a gente demorou um pouco para compreender, né? Como a gente sabe, tem muitas pessoas que não compreendem isso, não conseguem, de certa forma, ler, né? Mas esse exemplo que a gente deu é uma coisa que você pode, de vez em quando, lembrar, né? E observando isso. Se tem alguém, né? O seu guia aí, o seu professor, que, né, tem essas características, então é algo realmente para você continuar reobservando e, quem sabe, até se afastar, né? Então, porque até, Beth, existe aquela questão do guardião do propósito, né? Que a gente bate a tecla aqui no canal quando a gente tá fazendo os vídeos, guys. Se você vê que uma pessoa, existe a hipocrisia, né? Mas existe uma questão muito maior dentro da hipocrisia. A pessoa deixa de ser aquele guardião do propósito que ela pregava. Por estar seguindo uma pessoa, né, com essas características aí que a gente falou. Mas, em contrapartida, a gente pode ver que um bom mestre, né, um bom professor, um bom guia, ele vai te dar conhecimento diverso, sem preconceitos, e não aceita dogmatismos. Isso a gente está citando ainda a parte lá da palestra sobre o livro, tá? Que é os preceitos dos mestres. E nesse capítulo específico ela fala sobre isso. Então, esse é o teste final. O bom mestre, ele é um farol de liberdade ideológica e te dá ferramentas e não o caminho pronto. Então, nesse lugar, chega o ápice daqui do que a gente quer falar para vocês nesse vídeo, é por que o autoconhecimento ele protege, né, contra manipulação, seja ela qual for. Né? Então, a gente vai observar, então, que esses padrões negativos, né, tanto do grupo ou do professor, do guru, enfim, do incentivador ali, né, desse local que a gente falou do exagero, né? Então, qualquer grupo ele pode tender a isso, né? A outra ponta da questão, né, de perder o equilíbrio e para outra ponta do exagero, que é justamente você depender de outra pessoa para se orientar. E nesse lugar a gente vai falar sobre a importância da autoiniciação, de você se tornar um mestre de si mesmo, que é você não precisar mais de depender de outra pessoa para se orientar, porque na verdade, como a gente falou, um bom mestre, ele na verdade, ele vai apresentar esses conceitos diversos, né, num local correto, né, ele vai te apresentar essa liberdade ideológica e não te tirar. Então, é importante, né, a gente entender a autoiniciação. Que é quando você, por escolha e esforço, se coloca na posição de aprendiz e mestre simultaneamente. É uma fusão. Você vai
criar aquela escultura, mas ao mesmo tempo você vai aprender que a própria escultura tem uma natureza a se dobrar, a se modelar. Então, é como uma criança que ela quer aprender a andar de bicicleta, mas ela pega sozinha a bicicleta, entende como funciona ela, vai praticar, vai cair, vai levantar, ajusta a altura do banco, vê se o pneu furou, enche o pneu. Enfim, no final ela sente a alegria de ter aprendido por si só aquele fenômeno andar de bicicleta. Quem é que não falou de bicicleta, né, Beth? Negocinho delicinha. Agora, aprender, meu chapa, exige uma consciência de que você vai sentir a dor e o sofrimento naquele momento. E que você não esperou para ser o iniciador. Você iniciou o processo e já viu o resultado. Até para colher é uma colheita mais consciente, né? A auto-iniciação, Beth, ela acaba se sustentando, né? Ela sustenta quando você tem um propósito tão claro que exige a sua transformação e te coloca em experiências controladas de exposição. Você sabe quando você vai errar, como você vai errar e como você vai recuperar esse ânimo e essa inspiração para continuar ali. Essa questão, né, da auto-iniciação, né, que ela precisa se sustentar no propósito, né, um propósito claro, exige a transformação e ela te coloca obrigatoriamente nessas experiências mais controladas, né, de se expor a isso, né, esses locais novos, como a gente vai falar muito aqui no canal, liberte novos horizontes, porque precisa se expor a outros locais para que você consiga, né, por si só, se tornar mestre de si mesmo. Então, a gente vai ver esse processo eu acho muito legal isso, de ver esse processo da auto-iniciação, né, em algumas músicas, né, como a gente pode interpretar aí, como na música do Pink Floyd, né, sobre a gente não precisar de tanta ordem como a gente tem em The Brick or the Wall. Fala aí, Pércio. O Another Break on the Wall, né? Que a gente Ai, não precisa de nenhuma educação, a gente não precisa do controle mental. que dito no refrão, né? Não precisamos de nenhuma educação, não precisamos de controle mental. Pois aí, é outra música também do Pink Floyd, né? Time. Nossa, essa música é muito boa. Cansado de ficar deitado sob a luz do sol, de ficar em casa para observar a chuva. E você é jovem, a vida é longa. E hoje há tempo para gastar. Outra musiquinha que a gente pode trazer aqui, que traz essa característica aí de abandonar esses dogmas para buscar o seu próprio caminho, né, sua própria compreensão, que é a música do Rain, da banda, Losing My Religion. Ela uma versão dela muito boa na série da Wandinha, né? É só com Celo. Não sei se tu assistiu, mas muito bom. Não, mas parece que é poderoso, hein? No refrão, porque a série ela tem essa característica também, né? Então, no refrão ele fala, né? Esse sou eu no centro das atenções, perdendo minha religião, ou seria a fé, né? Mas não no sentido que a gente está falando, né? Perdendo essa característica de seguir um dogma cegamente, né? Ou essa obrigação. E tendo que acompanhar você. E eu não sei se consigo. E aí a gente pode interpretar também, como a gente falou aqui, né? Esse lugar de perfeição, né? Que o guru se coloca também, ou desse dogma que é impossível de acompanhar. Essa música que é muito boa. Então, pense comigo, né? Em qualquer contexto, seja político, espiritual ou social, o ápice da loucura, né? O ápice dessa perca, né, da capacidade de pensar por si só, né, é a perda da sua liberdade ideológica. Então, muito cuidado com isso, né? Que esse é o ápice, né, da loucura. Você perder a liberdade de pensar por si mesmo. Essa liberdade ideológica, né? A gente vai falar também aqui, como a gente já falou em outros vídeos, que é uma característica de grupos, né? Por muitas pessoas vão empreender no digital ou vender alguma coisa, não entende que a ideologia ela também está presente ali dentro do seu negócio, do seu trabalho, né? Então a gente cria a consciência sobre isso nesse contexto também. Mas vale lembrar, né, que
esse ápice, né, de perda de identidade, né, muitas vezes, dessa liberdade ideológica, né, ela pode estar em qualquer contexto. E é importante a gente lembrar aqui para vocês que não é espiritual se te mantém aprisionado. Porque se pelo viés, né, da espiritualidade, né, que seria para quem não acredita muito, quem não segue, até para a psicologia, né, para a filosofia, a gente vai ter que encontrar um caminho, um local para se entender, né, para se ler, para se melhorar, digamos assim, superar as sombras, né, como a gente vai falar muito aqui nesse contexto, de que se não existe essa liberdade, né, você vai estar preso daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, né? Então, se o contexto do que é espiritual, espiritualidade, né, ou mesmo autoconhecimento, é esse caminho, né? Então, estar aprisionado não vai te levar a lugar nenhum, né? Então... Verdade. Existe também aquela prisão da insanidade, né? De repetir aquilo de novo e de novo e de novo. Sem chegar a lugar nenhum, né? Uhum. E aí a gente vai lembrar que também, né, voltando para o viés dos grupos e desse processo de auto-iniciação, de que os grupos saudáveis, né, existem sim um ponto de equilíbrio, né, que é algo que a gente tem consciência, que a gente vai buscar aqui para o grupo que a gente vai formar, né, futuramente, da mentoria e também aqui das pessoas que vão seguir a gente. Mas vale aí para você, né, de dica, de se lembrar, né, que os grupos saudáveis, eles podem existir, né, mas aí qual é o ponto de equilíbrio, né? Primeiro, sem um egocentrismo do líder, né, da pessoa que está ali, e a gente consegue ver, como a gente já falou isso, em qualquer contexto, né, de qualquer grupo, até família, né? Esse ponto de equilíbrio... Tem o chefe de família, né, que quer se apresentar como líder e na verdade não é. De grupo de amigos também, né? Esse ponto de equilíbrio é uma das características que precisam ter para que esse grupo seja equilibrado, né? Sem o egocentrismo do líder, não ter ideologia de polarização é uma das características, né, positivas e equilibradas, né? Que é essa coisa do ou é sim ou é não, ou é isso ou é aquilo, né? Não pode ter essas ideologias de polarização, certo? Porque engraçado, né? Ou você é o amigo ou o inimigo e você não pode ser você mesmo. Isso. A gente pode ver isso também nas relacionamentos, né? Isso é uma característica muito ruim, porque a pessoa, o lugar, sempre vai estar te levando ou para a esquerda ou para a direita, sabe? Parece que não existe meio termo de nada. Outra característica, né, de pontos de equilíbrio em grupos. Outro ponto são os objetivos claros, ou seja, você está naquele caminho para atingir um determinado ponto. Claro que esse objetivo, mesmo sendo claro, não é que ele é inalcançável ou alcançável. Ele é um ciclo de transformação em espiral. Você não vai ficar ali na roda kármica, na rodinha do hamster para sempre. E a transformação possível real, né? Que é exatamente você saindo dessa espiral e percebendo como é a sua transformação, como é o seu eu melhor e vivendo isso com os outros. Até mesmo ensinando os outros a ser aquilo. É muito legal isso. Esses pontos aqui me lembraram justamente essas características nos relacionamentos mesmo, né? De você ter objetivos claros, inclusive nos relacionamentos, né? Seja de uma pessoa só, né? De amizade, seja qual for, é muito importante. Porque, sabe quando você está numa relação meio confusa, que não tem um objetivo, você fica perdido, né? E isso vale também para esses grupos, né? Então, parece uma coisa assim, muito simples, mas não é. Principalmente quando se fala de grupos, né? Um contexto de grupo muito grande, que não existe um objetivo muito claro, é sempre tudo muito confuso. Às vezes tem vários objetivos para ser atingidos, e isso acaba... que se chocam, né? Se choca, exatamente. Entra em contradição o tempo todo, e essa transformação acaba não sendo possível, né? Porque, enfim, outra questão, né? Essa, como a gente já falou, dessa liberdade, né? De conseguir estudar,
de buscar o conhecimento em outros lugares, seria uma vantagem, inclusive, né, de hoje a gente ser possível a gente conseguir participar de vários grupos, né? É possível isso. E isso é bom, porque tem uma vantagem, né, também desses grupos de mentoria que estão se formando aqui no digital. Lógico que a gente consegue ver a característica boa, que é essa, você poder participar de vários, que seja ligado ali com o seu propósito, né, com o seu caminho, com o seu objetivo. Mas lógico que a gente também vai ver até aqui também no digital esses grupos de mentoria indo para esse viés do negativo, né, que a gente falou. Perfeito. Mas essa é uma boa vantagem, né, que é essa liberdade de ter vários mentores em cada área ali da vida que você precise, né? Uau, essa parte é muito importante, porque assim, pessoal, se você já se entendeu que é um ser holístico e que precisa em cada micro-universo seu de um mestre que você não consegue sozinho, guys, essa é a melhor etapa que você tá, porque você sabe por onde iniciar, você sabe o que você não quer e sabe para onde é que você precisa. Procurar aquela pessoa que tem aquele valor, aquele objetivo claro, aquela transformação possível para você atingir suas metas em determinado período. Muitas vezes a gente quer algo muito maior, claro, a gente quer iniciar, então vai precisar de um mestre. Encontre esse mestre aí para você poder se libertar. Perfeito. E é muito importante pensar isso também até para quem vai nos seguir aqui, vai nos assistir, vai participar das mentorias com a gente, que a gente vai ter um objetivo ali, uma forma de se trabalhar, né? Aqui fica muito claro que a gente no canal fala liberte novos horizontes sempre, justamente nesse sentido, né? De liberdade, de conhecimento, mas que dentro das mentorias vão ter um assunto específico e que a gente não vai entregar tudo, né? Não vai resolver todos os aspectos da vida da pessoa. Não tem como você... muitas pessoas caem nesse erro, né? De entregar todos os seus problemas, todas essas questões para uma pessoa só, ou para um mentor só, ou para um grupo só, né? Você precisa ter essa liberdade justamente porque nós somos seres diversos, né? Muito multipolar, muitas coisas, subdividido em muitas camadas, então essa liberdade de buscar um mentor em cada área é muito bom. E aí, sabendo disso, né, liberte novos horizontes, liberte seu like e liberte seu comentário. Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês queriam saber mais sobre esse assunto ou o que faltou a gente comentar. Escreve aí embaixo. É verdade. Sabendo disso, né, então, liberte novos horizontes, liberte seu like, liberte seu comentário.